A pergunta parece simples, mas carrega em si séculos de tradição, fé e reflexão espiritual. É pecado comer carne na Sexta-feira Santa? Talvez você já tenha ouvido essa questão em algum momento da sua vida. Talvez ela tenha surgido em uma conversa entre amigos ou familiares, em um almoço de Páscoa, ou até mesmo em uma busca pessoal por entendimento sobre a fé cristã. A resposta não é tão direta quanto pode parecer à primeira vista. Para compreendermos esse tema, precisamos explorar as raízes históricas, os ensinamentos bíblicos e o significado simbólico que envolve essa prática. Então, prepare-se para uma jornada fascinante pelo tempo e pela fé, onde cada detalhe nos ajudará a entender melhor o coração dessa questão. A Sexta-feira Santa é um dos dias mais importantes no calendário cristão. É o dia em que os cristãos lembram a crucificação de Jesus Cristo, quando ele entregou sua vida como sacrifício pelos pecados da humanidade. Essa data é marcada pela seriedade e pela contemplação, pois representa o momento em que o Filho de Deus sofreu, morreu e abriu caminho para a redenção do mundo. Ao longo dos séculos, diferentes tradições surgiram ao redor desse dia, e uma delas é a prática de abster-se de carne vermelha. Mas de onde vem essa ideia? E por que justamente a carne seria deixada de lado nesse dia específico? Essas são perguntas que muitos cristãos ainda se fazem, e elas merecem nossa atenção. Para responder essas questões, precisamos voltar ao início da história cristã. Os primeiros seguidores de Jesus viviam em um contexto profundamente conectado com práticas judaicas. O Antigo Testamento, que era a base da fé judaica antes da vinda de Cristo, estava repleto de leis e rituais relacionados à alimentação. Certos alimentos eram considerados puros, enquanto outros eram impuros. Por exemplo, a carne de porco era proibida, assim como certos tipos de peixes e aves. Essas leis tinham um propósito espiritual. Eram símbolos de santidade e separação. No entanto, com a vinda de Jesus, algo mudou radicalmente. Ele veio para cumprir a lei, e isso incluiu transformar a maneira como os cristãos deveriam encarar a comida. No Novo Testamento, encontramos passagens claras sobre a relação entre a fé e a alimentação. Em Marcos 7:18 a 19, Jesus diz aos seus discípulos: Não percebem que nada que entra no homem de fora pode contaminá-lo? Pois não entra no seu coração, mas em seu estômago, e depois vai para o lugar apropriado. Essas palavras foram revolucionárias. Elas indicavam que os alimentos por si só não tornam alguém impuro diante de Deus. O que realmente importa é o estado do coração. Esse ensinamento libertou os cristãos das restrições alimentares impostas pela lei mosaica. Então, por que, séculos depois, a Igreja começou a instituir novas práticas relacionadas à comida, especialmente na Sexta-feira Santa? Essa mudança tem raízes profundas na história da Igreja Católica e Ortodoxa. Nos primeiros séculos do cristianismo, os líderes religiosos começaram a estabelecer tradições que ajudassem os fiéis a refletir sobre o sacrifício de Cristo. A abstinência de carne vermelha na Sexta-feira Santa foi uma dessas práticas. Mas por quê? A carne, especialmente a vermelha, era associada à força, ao luxo e à prosperidade. Abster-se dela era uma forma de renúncia, um gesto simbólico de humildade e penitência. Era como dizer: hoje eu me privo de algo bom para lembrar do sacrifício maior que Jesus fez por mim. Essa prática não era vista como uma lei imutável, mas como uma disciplina espiritual voluntária. Ao longo dos séculos, essa tradição ganhou força e se espalhou por diversas culturas cristãs. Na Idade Média, a Igreja Católica formalizou a abstinência de carne como uma obrigação para todos os fiéis durante a Quaresma, e especificamente na Sexta-feira Santa. Não seguir essa prática poderia ser considerado um pecado, pois significava desobedecer às orientações da Igreja. No entanto, é importante notar que essa visão variava de acordo com a região e a época. Em algumas comunidades, a ênfase estava mais na intenção por trás da prática do que na própria abstinência física. Afinal, o que realmente conta para Deus é o coração, não apenas as ações externas. Mas e hoje? Como essa prática é vista no mundo moderno?
Muitos cristãos continuam a observar a abstinência de carne na Sexta-feira Santa, enquanto outros a consideram uma tradição cultural mais do que uma exigência religiosa. Algumas igrejas evangélicas e protestantes, por exemplo, não enfatizam essa prática, argumentando que o Novo Testamento não a obriga. Para eles, a liberdade em Cristo supera qualquer tipo de imposição alimentar. No entanto, mesmo nessas tradições, há espaço para reflexão sobre o significado da Sexta-feira Santa e como podemos honrar esse dia de maneira significativa. Então, chegamos à pergunta central novamente. É pecado comer carne na Sexta-feira Santa? A resposta depende de vários fatores, incluindo a perspectiva teológica e a tradição da qual você faz parte. Se você pertence a uma igreja que considera a abstinência de carne uma obrigação, então desobedecer a essa orientação pode ser visto como um ato de desrespeito à autoridade da igreja. Por outro lado, se sua tradição enfatiza a liberdade em Cristo, a decisão de comer ou não carne é uma questão pessoal, guiada pela consciência e pela intenção do coração. Vamos explorar mais profundamente o conceito de intenção. Imagine que você decida comer carne na Sexta-feira Santa porque realmente deseja desafiar a tradição ou porque não vê valor espiritual nessa prática. Nesse caso, sua ação pode refletir uma postura de rebeldia ou indiferença, o que pode distanciá-lo do verdadeiro significado do dia. Por outro lado, se você escolher comer carne sem dar importância ao gesto, sem refletir sobre o sacrifício de Cristo, sua ação pode ser vazia de sentido. O que realmente importa não é o que está no seu prato, mas o que está no seu coração. Por outro lado, imagine que você decida abster-se de carne como uma forma de se conectar com o sacrifício de Jesus. Talvez você use esse momento para meditar sobre o peso do pecado e a graça divina. Talvez você veja a abstinência como uma oportunidade de praticar a autodisciplina e a humildade. Nesse caso, o ato de não comer carne pode ser profundamente significativo, uma expressão concreta de sua fé. O que diferencia essas duas situações não é apenas a ação em si, mas o motivo por trás dela. Podemos pensar em uma analogia para ilustrar isso. Imagine que você recebe um presente de alguém que ama muito. Você pode abrir o presente com entusiasmo, apreciando cada detalhe e reconhecendo o esforço da pessoa que o deu. Ou você pode abrir o presente de maneira distraída, sem prestar atenção ao seu significado. Ambas as ações envolvem abrir o presente, mas a diferença está na atitude. Da mesma forma, tanto comer quanto não comer carne na Sexta-feira Santa podem ser gestos superficiais ou profundos, dependendo da intenção. Outro ponto importante a considerar é o papel da comunidade. Muitas vezes, as tradições religiosas têm um impacto coletivo, unindo as pessoas em torno de valores compartilhados. Quando uma igreja ou grupo decide observar a abstinência de carne na Sexta-feira Santa, essa prática pode fortalecer os laços entre os membros, criando um senso de pertencimento e identidade. Mesmo que você não veja necessidade pessoal de abster-se de carne, participar dessa tradição pode ser uma forma de demonstrar respeito e solidariedade com aqueles ao seu redor. No entanto, também é importante evitar o legalismo. Legalismo é quando colocamos mais ênfase nas regras externas do que no relacionamento com Deus. Isso pode acontecer quando uma prática, como a abstinência de carne, se torna mais importante do que o próprio significado espiritual que ela representa. Jesus criticou duramente os fariseus por caírem nessa armadilha. Em Mateus 23:23, ele disse: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Portanto, devemos tomar cuidado para não reduzirmos nossa fé a meras práticas externas. Voltemos agora ao contexto histórico para entender melhor como essa prática se encaixa no panorama maior da fé cristã. Durante a Reforma Protestante, no século XVI, muitas tradições católicas foram questionadas, incluindo a abstinência de carne. Líderes reformadores como Martinho Lutero argumentaram que a salvação vem apenas pela graça, através da fé em Cristo, e não por meio de obras ou práticas religiosas.
Isso levou muitas igrejas protestantes a abandonarem a exigência de abstinência de carne, enfatizando, em vez disso, a importância de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Essa divisão entre tradições continua até hoje. Enquanto a Igreja Católica e algumas igrejas ortodoxas mantêm a prática da abstinência de carne como parte de suas disciplinas espirituais, muitas igrejas evangélicas e pentecostais a consideram opcional. Isso não significa que uma abordagem seja necessariamente melhor do que a outra. Ambas têm suas razões e motivações. O que importa é que cada cristão busque sinceramente entender e aplicar os princípios de sua fé de maneira coerente e genuína. Uma coisa é certa: a Sexta-feira Santa é um momento de introspecção e gratidão. Independentemente de comer ou não carne, essa data nos convida a refletir sobre o sacrifício de Jesus e o que ele realizou por nós. Podemos usar esse dia para meditar sobre o amor incondicional de Deus, que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Podemos lembrar que, através da morte de Cristo, recebemos o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna. Talvez você esteja se perguntando: se não é estritamente necessário abster-se de carne, por que alguém ainda segue essa prática? A resposta está no valor simbólico. Para muitos cristãos, a abstinência de carne é uma forma de se identificar com o sofrimento de Jesus. É uma maneira de dizer: Senhor, eu me uno a Ti neste momento de dor e sacrifício. É um gesto pequeno, mas significativo, que pode ajudar a cultivar uma conexão mais profunda com Deus. Além disso, a abstinência de carne pode ser uma oportunidade de exercitar o autocontrole. Em Romanos 12, 1, Paulo escreve: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso significa que nossa vida deve ser uma oferta constante a Deus, e isso inclui nossas escolhas diárias. Abster-se de algo que gostamos, como carne, pode ser uma forma de treinar nossa mente e nosso corpo para obedecer a Deus em outras áreas da vida. Por outro lado, também é válido lembrar que o foco principal da Sexta-feira Santa não deve ser a comida, mas o sacrifício de Cristo. Se ficarmos obcecados com a ideia de comer ou não carne, podemos perder de vista o verdadeiro propósito do dia. O que Deus espera de nós é um coração contrito e arrependido, disposto a buscar sua presença e viver de acordo com sua vontade. Então, como podemos aplicar tudo isso em nossa vida? Aqui estão algumas sugestões práticas. Primeiro, independentemente de sua tradição religiosa, use a Sexta-feira Santa como uma oportunidade para refletir sobre o sacrifício de Jesus. Leia passagens bíblicas que falam sobre sua morte, como João 19 ou Isaías 53. Medite sobre o que isso significa para a sua vida pessoal. Segundo, considere fazer algo especial nesse dia, seja abstendo-se de carne, jejuando ou dedicando mais tempo à oração. Terceiro, converse com outros cristãos sobre o tema. Discuta o que essa prática significa para eles e aprenda com suas perspectivas. Lembre-se de que a fé cristã não é sobre seguir regras cegamente, mas sobre desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Tudo o que fazemos deve fluir desse relacionamento. Se decidir abster-se de carne na Sexta-feira Santa, faça isso com um coração sincero, buscando glorificar a Deus. Se decidir comer carne, faça isso com reverência, lembrando-se do sacrifício de Cristo. O importante não é o que está no seu prato, mas o que está no seu coração. Agora quero fazer uma pausa e convidar você a refletir sobre sua própria experiência. Qual é a sua tradição? Como você costuma celebrar a Sexta-feira Santa? Talvez você nunca tenha pensado muito sobre isso antes. Talvez esta conversa tenha despertado novas perguntas em sua mente. Independentemente de onde você esteja em sua jornada de fé, saiba que é sempre válido buscar entendimento e crescimento espiritual. Antes de encerrarmos, quero compartilhar uma última reflexão. A morte de Jesus na cruz foi um evento histórico que mudou o curso da humanidade. Foi ali que o pecado foi derrotado, que a barreira entre Deus e o homem foi rompida e que a esperança da salvação foi estabelecida. Cada detalhe desse dia, desde o silêncio das Escrituras
até as práticas que desenvolvemos ao longo dos séculos, aponta para a grandeza desse acontecimento. Que possamos, em nossa própria maneira, honrar esse sacrifício com gratidão e reverência. Se este vídeo trouxe clareza ou inspiração para você, eu o convido a se inscrever no canal. Aqui exploramos temas bíblicos e espirituais de maneira acessível e envolvente, sempre buscando edificar sua fé e expandir sua compreensão. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Além disso, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessa reflexão. Juntos podemos crescer na fé e no conhecimento de Deus. Por fim, deixo você com uma pergunta para meditar. Como você pode honrar o sacrifício de Jesus, não apenas na Sexta-feira Santa, mas em todos os dias da sua vida? Que essa pergunta inspire você a viver de maneira que reflita o amor e a graça de Cristo. Que Deus abençoe sua jornada de fé e até a próxima.